single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Oi, gente! Fala oi, meu amor. Fala oi como? Como que eu falo? Oi, gente! Olha quem está aqui comigo hoje. E a gente vai fazer o vídeo sobre as curiosidades que vocês têm do nosso relacionamento e vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram pra gente, tá bom? Primeira pergunta. Como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu na escola lá em 2014. Então, assim, a gente se conhece há 4 anos. E, assim, no começo do ano, né, que foi lá no Polivalente que a gente se conheceu, eu sempre sentava lá na frente com minhas amigas e ele vivia lá atrás. Então, assim, a gente nem se falava assim. Aí teve um dia que eu comecei a sentar lá atrás com minhas amigas, né, que eu já tava cansada de ficar lá na frente e dar uma de nerd. Aí minha amiga Ingrid, né, foi a primeira a falar com ele e tal. Aí teve uma vez que ele chamou ela no Facebook, aí eles começaram a conversar e tal. Aí ele falou que eu era bonita. Aí eu fico Kelly achando, né? Aí tá bom. Aí depois ela perguntou, sem me falar nada, perguntou ele se ele queria meu número, né? Aí ele falou que sim. Muito esperto, claro. E aí foi aí que a gente começou a se falar, né? Que mandou um oi lá pra mim, eu nem sabia quem era. E depois a gente virou amigos, fomos conversando. Até um dia, né, ele me pediu namoro. Só que naquela época, como eu não namorava, eu nunca tinha namorado, eu falei que não. Porque eu tinha medo do meu pai descobrir e tal. Aí essa pessoa aqui, linda e maravilhosa, ficou o quê? Triste. Triste. E bolado comigo, né? Aí tá bom. Eu acho que ele ficou uns 3 dias assim sem falar comigo, mas depois voltou. Aí passou, sei lá, um mês assim, ele foi lá e pediu de novo. Porque ele não tava desistindo. Insistia muito. Aí a gente foi, acho que ele foi na praia com os amigos dele, né? E escreveu lá na areia da praia, Camille, quer namorar comigo? Mano, Olha a resposta, olha a resposta. Eu fico lembrando dessas coisas, eu fico com pena, né? Porque hoje em dia eu não tinha falado, eu falei não, né, gente? Então assim, eu fico com pena dessa pessoa. Aí dessa vez eu acho que ele ficou mó tempo sem falar comigo. E esse demorou pra ele vir falar comigo de novo, né? Mas aí depois que ele voltou a falar comigo, acho que eu já tava começando a gostar dele. Aí... Começando a gostar de mim. Ai, socorro. Aí tá. Aí a gente voltou a se falar e tal. Aí esse menino aqui não desistiu de mim, gente. Eu não entendo porque ele insistiu tanto, né? Aí ele pediu de novo. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou dar uma chance pra ele. Aí a gente começou a se falar. Mas o que eu falei com você, amor? Mano, essa história é muito engraçada. Agora eu quero o que eu falei pra você? Que a condição era que a gente ia namorar sem beijar. Olha só como que a pessoa namora sem beijar. Me explique isso. Gente, eu tinha medo de beijar mal, entendeu? Aí eu falava o quê? Eu falei isso, né? Mas a pessoa que me amava tanto que aceitou. Enfim, foi aí que a gente começou a namorar. Eu acho que foi lá pra julho. E ele já tava, ó, mó tempo. Acho que ele começou a me pedir namoro, sei lá, em abril, a maio, por aí. Aí fui aceitar em julho. E começamos. E eu acho que eu aceitei, era numa quinta-feira, né? Aí no outro dia, que era na sexta, eu lembro direitinho, cara, que, sei lá, uns amigos nossos, tipo, pegou a minha cadeira e pegou a dele, e isso era na aula de inglês. E a gente, assim,
mó parados, porque assim, eu tinha muita vergonha naquela época e eu não sabia namorar ainda, né? Aí eles pegaram nossa cadeira, botaram grudados assim e eu só fiquei copiando lá, como se nada tivesse acontecendo. Nem deu ideia, nem deu. Aí, cara, eu não falei nada e o Marcelo também tava cheio de vergonha. Aí a gente ficou lá quietos, só copiando o dever, enquanto os outros, vai, Marcelo, fala alguma coisa. Aí foi isso. Aí depois a gente foi embora. Eu falei tchau, né, claro. Aí ele mandou mensagem, falando assim, você tem certeza que você quer namorar comigo? Pô, tive que ter essa certeza, né? Cara, eu fico rindo muito, fica muito engraçado. Aí, tá, aí eu falei que queria e tal, aí ele falou, porque você nem tava me dando ideia na sala de aula. Aí ele falou assim, se você não quiser, a gente não continua não, tá bom? Aí eu falei que queria e tal, e foi isso aí. Aí passou o final de semana, como a gente namorava escondido, né, a gente não se via. Aí chegou no domingo à noite, ele falou que se eu podia pelo menos dar um beijo no rosto dele. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, esse negócio de beijo no rosto não dá certo. Foi lá e aceitei, né, porque eu sou muito boazinha. Aí na segunda chegou, aí eu falei com minhas amigas, né, que eu tinha prometido você, que eu tinha que te dar um beijo na bochecha. Aí nesse dia a gente até saiu cedo. Aí quando chegou a hora, né, eu tava cheia de vergonha. Esse menino aqui vivia jogando bolinha de papel lá na escola, né? Aí ele tava jogando, aí eu falei com as meninas pararam o jogo lá dos meninos, né? Aí eu falei, ai meu Deus, deixa os meninos jogar, minha filha, depois eu dou um beijo nele. Aí tá. Aí as meninas ficaram perturbando e falou, Camille, fala logo. E tipo, pergunta. E nessa parte aí, praticamente a gente já vai pular para a segunda pergunta, que é onde foi o primeiro beijo de vocês. Então eu vou falar, né, no meio da história, que foi aí que as meninas ficaram perturbando pra mim lá dar um beijo nele. Aí ele, cheio de vergonha, encostou lá na parede. Aí eu fui lá e dei um beijo na bochecha dele. Aí todo mundo ficou falando, sério, Camille, que era na bochecha, que não sei o que, achei que ia ser na boca. Eu esperando aquele beijo na boca. Aí tá, eu falei, gente, eu não vou dar. Eu falei com ele que ia dar na bochecha. Aí as meninas falou, Camille, você não vai embora até você dar um beijo nele. Então se não fosse as minhas amigas, sabe, ele não ia ter ganhado o beijo. Aí tá, elas ficaram insistindo, falando que eu não ia dar. Aí finalmente foi lá e dei um selinho, só um selinho. Mas aí todo mundo ficou feliz, esse menino aqui deu um sorrisinho. Sorriso lá na orelha, claro. Ficou todo bobo. E o menino falando, isso daí, Marcelo, assim que eu gosto. E foi aí que a gente começou a namorar, mas esse foi só um selinho, né? Aí teve uns outros dias aí que finalmente a gente se beijou de verdade. De verdade. De verdade. E é isso daí, gente. Assim que a gente começou a namorar. Terceira pergunta. Quanto tempo vocês têm de namoro? Então, assim, quando a gente começou a namorar, como contei pra vocês, a gente deveria ter uns 4 anos de namoro, né? Mas até aconteceu os negócios aí, sabe? Que a gente terminou. E aí, voltamos em 2016 e agora a gente tem 2 anos e 7 meses. Quarta pergunta. Quem disse eu te amo primeiro? Isso daí eu tenho que falar, claro. Claro que fui eu, né? Como que Com não fui eu? certeza. Ficou insistindo. Tinha que falar mesmo, né, amor? Claro, eu te amo. Até Meu hoje. Deus, eu também te amo. Quinta pergunta. Como seus pais reagiram e reagem com o seu namoro? Fala aí pro seu primeiro. Meus pais foi aquilo, né? Viu o filho deles daquele jeito e falaram, você tá gostando de alguém, não tá? Me conhece muito bem. Mas meu pai e minha mãe foi assim, normal, mas claro que minha mãe falou, cuidado com a filha dos outros, claro, blá 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 blá. Aí tá, meus pais aceitaram, bem de boa.
O meu, né, já foi mais complicado, porque eu sou menina. Tipo, eu e o Marcelo, assim, voltamos em 2016, né? Aí ele falava que queria namorar em casa e tal. Aí primeiro eu falei com minha mãe, porque minha mãe era mais tranquila, né? Falava que quando eu quisesse namorar, era pra eu falar com ela e tal. Aí eu falei com ela que eu tava gostando de um menino. Mas a minha mãe, nesse dia, quando eu contei, ela falou que nem dormiu de noite. Aí ela falando que eu falei que eu gostava de um menino e tal, ela perguntou quem era. Eu falei que era ele. Bonitão. Ai, ai. Aí tá. Aí ela falou que. Eu falei que não era pra contar pro meu pai ainda. Aí passaram um tempinho. Aí acho que meu pai ou meu irmão viu uma conversa da gente, que aí minha mãe teve que contar, né? Ela falou obrigada. Aí meu pai, assim, no começo ele não aceitava muito, porque. Pensa num menino comigo. Pensa. É. Porque meu pai, assim, você só vai namorar com 18 anos, se não for, não vai namorar antes de 18 anos. Só que a minha mãe ficou falando pra ele, ficou conversando, essas coisas, aí ficou pedindo o conselho da minha tia, a namorada dele, falou com todo mundo. Aí todo mundo ficava falando, deixa ela namorar em casa, porque é melhor, porque senão ela vai namorar escondido, porque eles namoram, eles estudam na mesma escola. E aí ele foi deixando aos poucos, né? Ele não queria muito não, mas ele falou obrigada. E estamos aí. Meu pai hoje conversa com ele a beça, ama ele, genro preferido. E minha mãe também, um puxa saco danado, e é isso aí. Sexta pergunta. O que vocês fazem para ter um relacionamento saudável? Ai, mãe. Então, né? Eu acho que primeiramente a gente respeitando um ao outro, claro. E Sempre que a gente briga. Sempre que a gente briga, tipo, a gente tenta entender o lado do outro, sempre pede desculpa quando você vê que tá errado. E é isso daí. Ele é sempre, tipo, ele é o mais marrento, né? É o mais que demora a pedir desculpa. Eu sempre tenho que pedir desculpa primeiro. Mas a gente sempre se entende. qual canção de amor que descreve melhor seu relacionamento? No momento, tipo, antes tinha um monte, né? Tem vários. Mas no momento, Ferrugem e Cristiano Araújo, Atrasadinha. isso daí. Depois escutam lá, gente. 8. Fariam tatuagem com o nome do outro? Se não, faria alguma tatuagem com o significado de namoro de vocês? Se sim, qual? Então, tipo, eu fazer o nome dele, eu não faria não, né? Porque vai que, sei lá, a gente termina, aí eu vou ficar com o nome dele aqui no braço. Eu não sou a doida da minha mãe, tá? Que já fez Júlia, já fez isso, aquilo. Mas, sei lá, algum significado com o nosso namoro eu até faria. Só que até o momento não temos nenhum. É. 7ª pergunta. Qual o maior sonho de vocês? Manda beijo, sou sua fã. Fabiane, amiga, um beijo. E o nosso maior sonho, falei que você é tão bonitinho falando. O maior sonho é, primeiramente, estudar, né? Claro. Formar nossa família, ter nossa casa. E viver, tá ligado? Viajar muito! E viver um felizes para sempre. 10. Como vocês conseguem se ver todos os dias? Como? Nem a gente sabe. Mas assim, a gente estuda no mesmo colégio, né? Na mesma sala, então não tem o que fazer. A gente não vai faltar aula só pra não ver a carinha um do outro, né? Não é pegação também todo dia. Muita conversa, assim. A gente tá... Muita conversa. Nada de muita conversa. Mentira. Muita conversa. Sabe sim. por quê, gente? Eu vou contar pra vocês. Porque... Olha só. Porque ele fica conversando com os amigos dele e fica jogando Free Fire, sabe? Aí ele não dá atenção. Aí eu fico sozinha lá na sala, falo mesmo. E o povo da sala vai ver esse vídeo, mas é verdade, gente. Mentira. É verdade. Mentira. Tá todo mundo de prova. 11ª pergunta. Camille, o que Marcelo faz pra te irritar? Acabei de falar, né, que tipo, gente, ele tá muito viciado nesse jogo.
Cara, ó, Nem um cadinho. teve um. Acho que foi final de semana. Ele ficou, tipo, ele não tinha nada pra fazer. Aí ele acordou, começou a jogar e ficou a tarde toda, a noite toda. Aí eu ficava mandando mensagem pra ele não me respondia. Aí como que a pessoa. Não, tipo, ele me respondia, só que demorava um ano. Era só quando a partida acabava. Aí eu ficava muito puta, porque, tipo, eu quero falar com ele ficava jogando, nem na bola. Aí ele sabe o que ele fala? Ele fala assim, a gente vai falar um pouquinho depois, o assunto vai acabar. Aí eu falei, então, aí você joga quando o assunto acabar. Quando eu estiver querendo falar com você, você tem que me dar atenção. Tá Isso bom, aí. querido? Tá bom. Marcelo, o que Camille faz pra te irritar? Cara, então... Eu não né? faço nada, porque eu sou uma santa. Mentira. Então, o que ela faz pra me irritar, primeiramente, é uma das manias dela de ficar toda hora assim, ó. Isso é um nervoso que me dá. Mentira, gente. Nervoso. E segunda coisa que mais me irrita nela é quando eu tô bravo com ela e ela fica insistindo pra falar comigo, pra eu voltar a falar com ela, ficar me Não, deixando, gente. me cutucando. Sabe por quê? Porque eu penso assim, quando eu tô do lado com ele, eu quero que ele me dê atenção, que ele me dê carinho, que ele fala, amor, não fica bravo comigo, essas coisas. Então, tipo, no meu pensamento é a mesma coisa, só que não, quando ele tá do lado comigo, ele quer distância de mim, ele não quer nem olhar pra minha cara. Mentira. Quantas Momento, vezes- é coisa de momento. Quantas vezes a gente já brigou e ele falou que ia embora? Quantas Coisa de vezes? momento, coisa de momento, coisa de momento. Ah, tá. E a 13ª pergunta, que é a última, quantas vezes vocês já terminaram? Essa é polêmica. Polêmica por quê? Porque a gente nunca terminou, claro. Nunca. Nunca, Desde Marcelo? quando a gente começou de... Gente, é muito mentiroso. Mentira. Nunca terminou. Marcelo, a gente já terminou, Marcelo? Nunca. Só lá no passado, lá de 2014. Que foi muitas vezes. Então, foi muitas vezes. Não, mas aí não era considerado namoro ainda. Era ficante fixo. Ficante fixo, cara. Mas aí já terminou várias vezes. Porque ele aqui, essa pessoa aqui, terminou por qualquer coisinha. Ó, quem fala, a ciumenta. Eu era ciumenta mesmo, sou até hoje. Mas você que sempre terminava. Eu nunca. Eu aqui, todas as vezes que a gente terminou, eu nunca tinha terminado com ele. Olha Sempre- pra mim, sempre olha foi pra mim, ele. olha pra ela. Quem você acha mais infantil? Ela? Claro que é. Quem olha assim até pensa, né? Mas ele que sempre terminava comigo, gente. Mas agora, depois que a gente voltou, em 2016, a gente até que não terminou não. E a gente amadureceu mais, né? Muito. E brigamos bem menos do que antigamente, porque qualquer coisinha. Muito pouco agora. Porque qualquer coisinha que a gente falava, a gente já tava brigando e ele já terminava comigo. Ela terminava comigo. Ela. Ele terminava. Gente, Ela. acredita em mim, ó. Não acredita nele. Aí. Agora a gente quase não briga não. Às vezes ele me estressa, sabe? Mas é coisa de momento, passa rápido. Acabou as perguntas. Que acabou! Acabou as perguntas, são Acabou só não, 13. dois. Caraca. Ai, acabou mesmo. Ó, que doideira. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E vai ter um próximo vídeo também com as 3 perguntas, porque senão vai ficar muito grande. E foi isso. Eu amo ele. Estamos juntos até hoje. E nada vai nos separar. E é isso daí.